Olá pessoal, mais uma vez aqui a equipe Taurus Invest falando. Neste vídeo eu quero mostrar a vocês como eu consegui acumular mais de R$ 100.000 em menos de 3 anos de investimento. Eu comecei a investir em novembro de 2019 e agora, setembro de 2022, eu tenho mais de 100 mil acumulado em duas carteiras de investimento. Eu quero focar na minha carteira da Nuinvest, mas eu tenho mais R$ 40.000 na Clear. Então, eu tenho R$ 63.000 investidos na Nuinvest e na Clear 40 mil. Eu quero mostrar então como é que eu faço os meus investimentos. Todo mês, quando eu receber os meus proventos, os meus dividendos, rendimentos de fundo imobiliário, eu vou mostrar como eu faço para investir, como é que eu decido a minha aplicação, em que eu tenho investido. Percebam que os meus investimentos estão concentrados em dois itens: ação, que corresponde a quase 40%, e fundos imobiliários, que 60% do meu investimento é em fundo imobiliário. E eu comecei muito fortemente em 2020 e 2021 com aplicações de fundos imobiliários e mais recentemente tenho agora aplicado em ações. Então, até porque com o fundo imobiliário, para mim, foi uma ação de ter que ver todo mês o rendimento caindo na minha conta. Então, para falar aqui um pouquinho daquilo que eu invisto no fundo imobiliário chamado BBPO11, BCFF11, o IRDM11, o MXRF11, que é aquele onde eu tenho a maior quantidade de aplicação, e o VSLH11. Também eu tenho investimentos em duas empresas, duas ações de energia elétrica, a Taesa e a Copel, são as únicas duas. Mas eu não investi apenas nelas. No passado eu investi em outras coisas, em outras ações, como o Banco do Brasil. A primeira ação que eu comprei em 2019 foi Petrobras, mas logo em seguida eu vendi. Eu comecei também a investir em Grandene, ou seja, eu fui estudando, aplicando, entendendo um pouco do mercado. E agora, depois de quase 3 anos, eu passei a pandemia muito estudando, lendo muito livro, testando, fazendo swing trade, day trade, e o meu foco hoje é em uma carteira de dividendos. Eu foco em dividendos. Não me interessa se a ação eu comprei ela com um foco em crescimento, em aumento do valor da ação. Não, o meu foco é simplesmente ter todo mês algo pingando na minha conta e eu reinvisto isso. O grande potencial de eu conseguir R$ 100.000 não foi eu aplicar todo mês 10% do meu salário, que eu faço isso, mas eu criar dinheiro novo para aplicar cada vez mais. Então eu comecei a vender produtos, criar livros, e-books, cursos, fazendo isso de forma online ou presencial aqui na minha cidade. Então a minha rentabilidade, se eu for comparar aqui da carteira ao longo dos meses, ela foi muito boa. Eu tenho um desempenho aqui relativo, comparar aqui CDI com minha carteira em 3 meses é interessante, até comparando com o Ibovespa, por exemplo, com a inflação. Ao longo de um ano já tem uma reversão, mas você vê que em vários momentos do ano a nossa carteira esteve um pouco maior do que o Ibovespa. Claro que a gente não quer bater o Ibovespa, mas eu só estou comparando, mostrando o que aconteceu. Então, tirando o CDI e o IPCA, que, claro, tem aumentado ao longo dos últimos anos, há uma reversão recente, mas em vários momentos a minha carteira esteve um pouco superior ao índice Ibovespa, e recentemente ela tem permanecido. Isso não é um bom sinal, claro que a gente está mais tranquilo de não ver a nossa carteira no vermelho. Ela tem uma certa quantidade no vermelho, mas não é tanto quanto muitos colegas que investem apenas em ações de investimento. Então, eu tenho aqui uma oscilação ao longo do ano, que é natural. Eu não me interesso muito em ver essas questões. O que me interessa é ver os meus proventos. Então, qual foi a evolução ao longo desse tempo do rendimento que eu tive mês a mês. Esse fluxo aqui, mostrando de outubro de 2021 até setembro de 2022, me mostra mês a mês como foi que pingou na minha conta, rendimentos, dividendos, JCPs. Se eu clicar, por exemplo, em 2021, outubro, eu percebo que eu ganhei muito com fundos imobiliários e pouco com ações. Como eu falei, recentemente eu tenho focado mais em ações. Aqui foi um pouco mais de ações. Quem foi o responsável por isso? Copel. Em dezembro eu tive também
bastante recursos, dividendos de ações, e aqui foi Taesa, né? Em janeiro, fevereiro, março e abril, os fundos imobiliários foram aqueles únicos que me deram recursos. Então, para as duas carteiras, eu ganho hoje cerca de R$1.000 mensais. Na verdade, está chegando já a um salário mínimo. Então, o meu foco aqui, até dezembro de 2022, eu tenho um salário mínimo de rendimento mensal. Isso já é um grande ganho em relação ao que eu pensei em 2019, comecei a aplicar. O meu foco é ter pelo menos R$15.000 de rendimentos mensais até 2025. Então, eu vou mostrar mês a mês, semana a semana, a gente vai estar postando um vídeo de como é que está a evolução da minha carteira, como é que eu invisto. Eu utilizo aqui o site Status Invest para decidir mês a mês o que eu faço com as minhas aplicações. Eu vou mostrar em outro vídeo como é que eu faço isso. Então, se você está curtindo esse vídeo, dê o seu like, faça um comentário específico se você tem alguma dúvida, se inscreva no nosso canal e também veja os nossos outros vídeos. Então, por exemplo, em maio de 2022, eu ganhei R$1.200 neste mês. Foi o mês que eu mais tive rendimentos. Então, quem foi o grande responsável por isso? Taesa e fundos imobiliários. Todos os meus fundos imobiliários, mês a mês, eu tenho comprado mais fundos, mas como eu falei, o meu foco agora é comprar ações. Eu tinha 1.123 ações de Taesa e recentemente comprei mais 100. Ela caiu um pouquinho e eu fui lá e comprei. Em junho, eu tive novamente ações dando mais rendimentos, mais retorno do que os fundos imobiliários. A Copel foi responsável por esse mês. Julho foi só os fundos imobiliários. E agosto, novamente, pingou novamente Taesa. Então, estou muito contente de ter comprado Taesa, e eu espero que até o final do ano nós tenhamos mais rendimentos, tanto da Copel quanto da Taesa. A gente vai mostrar isso ao longo dos meses. Quando eu vou olhar aqui em relação ao ano, então, falei, 2019, comecei a investir em novembro, 2020, pandemia, os meus rendimentos aqui foram na ordem de R$1.000 por ano. Então, eu tinha... como revelar que os fundos imobiliários que eu tinha eram apenas 3, MXRF, BBP11 e BCFF, que eu tinha guardado até hoje, nunca vendi nenhum. E as ações eu tenho de várias, Grandene, WIS, Tiet, Itaúsa, Banco Inter, Petrobras. Então o WIS aqui era o que eu tinha a maior detenção de ações naquela época, o que deu o maior retorno. Em 2021 eu tive aqui em cerca de 3 mil por ano de dividendos de JCPs. Então tive Banco do Brasil, Locamérica, Itaúsa, Taesa, Copel e Tiet. Eu vendi minhas Tietes, eu fiz aqui, acho que foi com o Banco do Brasil e Locamérica, um swing trade, eu comprei, deixei um tempinho e fui fazendo umas técnicas, fui estudando. E reparem que tinha até BDR, eu comprei, Microsoft, estava testando, não entendo muito bem de BDR, e aí desisti, não estou focado nisso agora. Meu foco, como eu falei, é fundos imobiliários e ações. O meu foco até 2025 é ter R$15.000 por mês de renda passiva, pessoal. Então, como é que está distribuído aqui ao longo do ano? Eu ganhei mais com fundos imobiliários, por enquanto, do que com ações. Então, eu adquiri recentemente o VSLH, certo? E o IRDM, são os menores da minha carteira, mas eles vão crescer ao longo do tempo. E com ações, com Copel e com Taesa, eu já tenho R$1.931. Ou seja, eu tenho uma evolução muito forte da minha carteira de 2020 até agora. Eu espero chegar a pelo menos R$6.000 por ano em 2022, mas dependendo do meu aporte, daquele dinheiro que eu colocar mais, isso pode mudar. Então eu quero mostrar, isso não é nenhuma indicação de compra, de que você compre Copel ou Taesa, é mostrar como eu faço os meus investimentos. Eu quero revelar aqui para as pessoas aprenderem com os meus erros, com os meus acertos, o que eu tenho feito, talvez se inspirar em fazer essas ações. Se você quiser aprender como fazer para investir, compre o curso que eu tenho colocado aqui na descrição desse vídeo para que você possa investir com melhor qualidade, fazendo um uso mais eficiente do seu dinheiro. E também nos siga em outros vídeos, eu vou estar mostrando aqui como é que eu faço para investir. Amanhã, dia 14, deve pingar um dinheirinho dos meus fundos imobiliários, então eu vou gravar um vídeo de como vou fazer para comprar a partir daquilo que eu ganhei. Pessoal, grande abraço. Dê o seu like, até a próxima.